wonderful, Jesus is to me. What is he? Counselor, the Prince of Peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise his name. Let's just bow our heads and think of it. I once was lost, but now I'm found. I'm free from condemnation. Nations are breaking, no matter. Jesus gives liberty and a full salvation. He's saving me. He's keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, saving me, keeping me. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, think of it. I once was lost, now I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name. Now together. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, the Prince of Peace, mighty God, He was saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name. Oh, how I love Thee. Glory. So glad I'm saved. So glad I'm waiting for His coming. Oh, now with your hands up if we mean it. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I'll never forsake you. I was standing on the street corner and watching the Armistice Day parade. And when it went up, going up the street, I stood there with my little son Joseph. O outro dia eu me encontrava na esquina. Eu me encontrava na esquina e observando o desfile do dia do armistício, e quando ela subindo a rua, eu permaneci ali com meu pequeno filho José. There come the first was the old First War tanks come by, little old tanks. After that come the great Sherman tanks of the new war, the great cannons with their muzzle blast, a muzzle brake on them, so forth. Ali vieram os primeiros, foram os velhos tanques da Primeira Guerra que passaram, os velhos e pequenos tanques. Depois disso vieram os grandes tanques Sherman da Nova Guerra
e os grandes canhões com seu sopro de cano, um amortecedor de recuo neles, assim por diante. After there come the soldiers, the Gold Star mothers, and then there come a float with the on down, and right down there come a float, and on the front of it was a grave to the unknown soldier. Depois dali vieram os soldados, as mães da Estrela Dourada, e então veio um carro alegórico assim sucessivamente. Bem, ali veio um carro alegórico e na parte da frente dele estava um túmulo ao soldado desconhecido. And there stood a soldier standing there, guard at the grave. There stood a Marine on the other side and a sailor on the other side, and there's a petition drawn, and on the other side said a Gold Star mother, she'd lost her boy. E ali se encontrava um soldado ali em pé, guarda do sepulcro. Ali se encontrava um fuzileiro naval do outro lado e um marinheiro do outro lado, e havia uma separação retratada. E do outro lado estava sentada uma mãe da Estrela Dourada. Ela havia perdido seu filho. There stood a young wife with her head over on a table crying. A little ragged boy sitting sideways and the tears running out of his face. He'd lost his daddy. Ali se encontrava uma jovem esposa com a cabeça sobre uma mesa, chorando, um garotinho esfarrapado sentado de lado e as lágrimas escorrendo do seu rosto. Ele havia perdido o pai. I thought, what sadness. I stand here and look. See them old, just a few of the soldiers left marching down there, crippled and old like that with their uniforms, but proudly displaying them because they were Americans. Eu pensei, que tristeza. Eu me encontro aqui e olho, os vejo velhos, só alguns dos soldados de resto, marchando ali aleijados e velhos assim com seus uniformes, mas orgulhosamente exibindo-os porque eles eram americanos. I thought, oh my God, one day there'll come a blast from heaven, and the dead in Christ shall rise first. Eu pensei, oh meu Deus, um dia virá um estrondo do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Them Old Testament saints back under her are waiting a blast forth and come out of there first and go into the resurrection. We'll drop right in line going into the skies. These old mortal bodies changed and made like unto his own glorious body. Aqueles santos do Antigo Testamento lá atrás, que estão esperando como uma rajada, sairão dali primeiro e entrarão na ressurreição. Nós seguiremos na fila entrando no céu, aqueles velhos corpos mortais transformados e feitos como seu próprio corpo glorioso. What a parade that'll be when it starts heavenward some of these days in that rapture in time that lays ahead. Que desfile será aquele quando ela começar a ir em direção ao céu, um destes dias, naquele tempo de arrebatamento que está à frente. Oh, proudly displaying the blood of Jesus Christ upon their chests, the message of God in the hour that they lived in. That's the hour that we're looking forward to, brother. Orgulhosamente exibindo o sangue de Jesus Cristo sobre o peito, a mensagem de Deus na hora em que eles viveram. Essa é a hora que estamos esperando, irmão. Look, just in closing now, the second resurrection, first one's passed, the second one is at hand right now. Will come to hand now. Olhe, só encerrando agora, a segunda ressurreição, o primeiro já passou, o segundo está próximo agora mesmo, virá a mão agora. Now the third one is the two witnesses of Revelations 11, 11 and 12, which these are the ones that turns back with the Spirit of Christ to witness to the Jews like Joseph did to his brethren. Agora o terceiro são as duas testemunhas de Apocalipse 11, 11 e 12, o que estes são os que regressam com o Espírito de Cristo para testificar aos judeus, como José testificou aos seus irmãos. And you remember their dead bodies laid in the street for 3 days and a half. Then the Spirit of life came into them, and they were raptured, taken up into heaven. E lembre-se, e jazeu o seu corpo morto na rua por 3 dias e meio. Então o Espírito de vida entrou neles, e eles foram arrebatados, elevados ao céu. There's your 3 raptures of the New Testament, 3 raptures of the Old Testament. All of them passed. Now we're ready, waiting for the rapture of the saints. It's been spoken, and so shall it be. Aí estão seus 3 arrebatamentos do Novo Testamento. 3 arrebatamentos do Antigo Testamento, todos eles passados. Agora nós estamos prontos, esperando pelos arrebatamentos. O arrebatamento dos santos foi falado e assim será. When God says anything, all heavens and earth will pass away, but that word will never fail.
Quando Deus diz algo, passarão todos os céus e a terra, mas essa palavra nunca falhará. When God said back there in Genesis 1, He said, "Let there be light." It might have been hundreds of years before there's any light. Quando Deus disse lá atrás em Gênesis 1, ele disse, haja luz. Podem ter se passado centenas de anos antes que houvesse alguma luz. He said, "Let there be a palm tree, let there be an oak tree, let there be a desert, let there be a mountain, let there be this." Ele disse, haja uma palmeira, haja um carvalho, haja um deserto, haja uma montanha, haja isto. He spoke it. You see, and as long as it went out of His mouth in a word, it has to be manifested. It has to be. Ele falou isto, veja, e tão logo saiu da sua boca, numa palavra, tem de se manifestar, tem de ser. Then one day He called His people out and He spoke to a man named Moses by a pillar of fire, a light, holy, sacred fire. Quando, então, um dia, ele chamou o seu povo a sair, e ele tinha falado a um homem chamado Moisés, por uma coluna de fogo, uma luz, fogo santo e sagrado. And Moses, the people wouldn't believe Moses, so He said, "Bring him out to this mountain." E Moisés não iria, o povo não ia crer em Moisés. Assim ele disse, traze-os para fora a esta montanha. That morning the mountain was all full of fire and flashing and thunders like that, and the people said, "Don't let God speak, let Moses speak, see, lest we perish." Aquela manhã a montanha estava toda cheia de fogo, e flamejante, e trovões dessa maneira, e o povo disse, não fale Deus, fale Moisés, vejam, para que não pereçamos. God said, "I'll not speak to him no more like this, but I'll raise him up a prophet, and I'll speak to him. And what he says will come to pass, and you hear it, because I am with him." Deus disse, eu não mais falarei a eles dessa maneira, mas lhes despertarei um profeta. E eu falarei através dele, e se o que ele disser acontecer, ouçam isto, porque eu sou com ele. Now he spoke that, he said that it would come to pass. Agora ele falou isso, ele disse que aconteceria. Look at this prophet Isaiah stand there, a man, intelligent man. A man was thought of well by the king, because he lived with Uzziah, the king, which was a great man, tried to take a preacher's place one time and went in, got smitten with leprosy. Veja este profeta, Isaías ali de pé, um homem inteligente, um homem que era considerado bem pelo rei, porque ele havia vivido com Uzias. O rei, o qual era um grande homem, tentou tomar o lugar de um pregador certa vez e entrou, foi ferido de lepra. And that's what I told the businessman, don't never try to take a preacher's place. No, sir, you stay right where you're at. See? You do your work what God told you to. E foi isso que eu disse aos homens de negócios, nunca tente tomar o lugar de um pregador. Não, senhor. Permaneça exatamente onde você está vendo? Faça o seu trabalho, o que Deus lhe disse para fazer. If you're a finger, you can never be an ear. If you're an ear, you'll never be a nose. Nose, an eye. See? You stay in your position. Se você é dedo, nunca pode ser orelha. Se é orelha, nunca poderá ser nariz, nariz ou olho. Está vendo? Permaneça em sua posição. You heard that message the other day on the broadcast, trying to do God a service? Vocês ouviram aquela mensagem outro dia no programa de rádio, tentando fazer um serviço para Deus. David, anointed king, all the people shouting and screaming it was right, but he never consulted God's prophet, and a man died and the whole thing was marred. Davi, rei ungido, todo o povo gritando e berrando está certo, porém ele nunca consultou o profeta de Deus, e um homem morreu e a coisa toda foi arruinada. Don't try to do God a favor. You wait till it's God's term. Let it come in His way of doing it. Não tente fazer um favor para Deus, espere até que seja no prazo de Deus. Deixe que venha a maneira dele fazê-lo. I'll start this big thing and He'll do this. Be careful, brother. Eu começarei esta grande coisa, isto fará isto. Tome cuidado, irmão. Now, David knew better than that. Nathan was in the land in that day. He wasn't even consulted at all. See, he consulted captains of hundreds and thousands. Agora Davi sabia melhor que isso. Natã estava na terra naquele dia. Ele nem mesmo foi consultado de modo algum. Está vendo? Ele consultou capitães de centenas e de milhares. All the people shouted and screamed and danced and said they had all the religious motion, but it wasn't in a line and order of God's word, and it failed. Todo o povo gritava e berrava e dançava, ao invés de... Eles tiveram todo o movimento religioso, porém não estava em linha e na ordem da palavra de Deus e falhou. Anything else
else is not in the line and order of God's Word will fail. Only God's Word will stand forever. Heavens and earth will pass away, but not my Word. Qualquer outra coisa que não esteja na linha e ordem da palavra de Deus falhará. Só a palavra de Deus permanecerá para sempre. Os céus e a terra passarão, mas não a minha palavra. Notice Isaiah, that intelligent young man standing there. All at once the Spirit hit him. He couldn't say no different. He was a prophet. Note Isaías, aquele jovem inteligente ali de pé. Subitamente o Espírito o tomou. Ele não pôde dizer diferente. Ele era profeta. He said, Behold, a virgin shall conceive. Unto us a son is born, a child is born, a son is given. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Ele disse, eis que uma virgem conceberá. Um filho nos nasceu, um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. O seu nome será Conselheiro, Príncipe da Paz, Deus Forte, Pai da Eternidade. The end of his government shall be upon his shoulders, and there shall be no end to his reign. O fim do seu principado está sobre os seus ombros. O fim do... Não haverá fim do seu reino. How could that man intelligently say that a virgin would conceive? Como pôde aquele homem inteligentemente dizer que uma virgem conceberia? Everybody looked for it. It's done been spoke. It was thus saith the Lord. It had to come to pass, because it was God's word. Todos esperaram por isto. Tinha sido falado. Era assim, diz o Senhor, tinha de acontecer porque era a palavra de Deus. Same as it was in Genesis. When he planted them seeds down beneath the sea, where it was without form and void and water up on the deep. It had to come to pass. O mesmo que foi em Gênesis quando ele plantou aquelas sementes embaixo do mar, onde era sem forma e vazia, e água sobre o abismo. Está vendo? Tinha de acontecer. And one day, 800 years later, the womb of a virgin conceived the seed of God. A created seed. She brought forth the son. E um dia, 800 anos mais tarde, o ventre de uma virgem concebeu a semente de Deus, uma semente criada. Ela produziu um filho. That same son stood there one day and said, Lazarus, come forth. And a man had been dead 4 days and rotten, his nose fell in, stunk. He came forth. O mesmo filho se pôs de pé ali certo dia. Ele disse, Lázaro, vem para fora. E um homem que tinha estado morto por 4 dias, podre, seu nariz caiu, cheirava mal, ele veio para fora. Said, marvel not at this, for the hour is coming. Amen. When all that's in the grave will hear the voice of the Son of God. Some of them. Disse, não vos maravilheis disso, porque vem a hora, amém, quando todos os que estão no sepulcro ouvirão a voz do Filho de Deus, assim. It's done been spoke, it has to. There's going to be a rapture. Oh my. Já foi falado, tem de acontecer dessa maneira. Haverá um arrebatamento. Oh, que coisa! I remember this my last message in California where I thought I'd never go back again. When I predicted Los Angeles will go beneath the ocean, thus saith the Lord, it will. Eu me lembro justamente minha última mensagem na Califórnia, aonde eu pensei que nunca voltaria, onde eu predisse, Los Angeles irá para debaixo do oceano. Assim diz o Senhor, irá. She's done, she's washed, she's finished. What hour, I don't know when, but it will be sunk. Ela está acabada, ela está escavada pela água, ela está terminada. Em que hora? Eu não sei quando, porém, ela será afundada. Right after that, the earthquakes began to joke and bow. Imediatamente depois daquilo, os terremotos começaram a sacudir e a arquear. Remember many of you men standing right there, that rock that day when that angel came down there and that light and fire falling from the heaven around the rock where we're standing there? Lembrem-se, muitos de vocês, homens, de pé lá naquela rocha, aquele dia quando aquele anjo desceu ali e aquela luz e fogo caindo do céu ao redor da rocha onde nos encontrávamos lá. Rocks flying out of the mountains and falling across her, and she blasted 3 times hard. I said, judgment will strike the west coast. 2 days after that, Alaska almost sunk. Rochas precipitaram-se das montanhas e, caindo de lado a lado ali, ela detonou 3 vezes severamente. Eu disse, o juízo cairá sobre a costa oeste. 2 dias depois daquilo, o Alasca quase afundou. Remember that same God that said Los Angeles is doomed. And she's finished. I don't know when, I can't tell you.
Lembre-se, aquele mesmo Deus que disse aquilo disse: Los Angeles está condenada e ela está acabada. Eu não sei quando, eu não posso lhes dizer. I didn't know it said that, but this brother here, I believe it was, no, one of the Mosleys, I believe, had me out on the street out there. Eu não sabia que disse aquilo, porém este irmão aqui, eu creio que foi, não, um dos Mosleys, eu creio, estava comigo numa rua lá. I didn't know what it was to look back now. To look back in the Scripture, and Jesus said, Capernaum, Capernaum, how you has exalted yourself, rather, up into heaven shall be brought down into hell. For if the mighty works have been done in you, that have been done in Sodom, it stood today. Eu não sabia o que era até que consultei. Eu consultei a Escritura. E Jesus disse, Cafarnaum, Cafarnaum, quantas vezes tu que te ergues, melhor dizendo, até aos céus, serás abatida até aos infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje. And about 150 years from there, Sodom had already in the earth. Then Capernaum is in the water too today. E dali a cerca de 150 anos, Sodoma já tinha estado na terra. Então Cafarnaum está na água também hoje. And that same Spirit of God that said all these things and done all these things, it said there, O city, Capernaum, who called yourself by the name of the angels, Los Angeles. E aquele mesmo Espírito de Deus que disse todas estas coisas e fez todas estas coisas, ele disse ali, ó cidade Cafarnaum, que te chamaste pelo nome dos anjos, Los Angeles. How you've exalted yourself into heaven, the very root and seat of Satan, see? You've exalted yourself. Como te ergueste até o céu, a própria raiz e trono de Satanás, veja, tu te ergueste. Preachers, it's a graveyard for them. Good men go there and die like rats. What happened? Pregadores é um cemitério para eles. Bons homens vão ali e morrem como ratos. Que massacre! You that call yourself by the name of the angels, if the mighty works that have been done in Sodom had been done in you, it stood today, but your hour's come. Tu que te chamas pelo nome dos anjos, se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido hoje, porém é chegada a tua hora. You watch and see if it ain't I'm a false prophet. There she is, she's laying there. Observe e veja, se não for eu sou um falso profeta, está vendo? Ali está ela jaz ali. I remember that night, before I seen that, I seen the preview of the bride. I stood there and seen a beautiful little lady just correctly dressed and things marching this way. Eu me lembro aquela noite, antes que tivesse visto aquilo, eu vi a pré-apresentação da noiva. Eu fiquei ali e vi uma bonita daminha corretamente vestida e coisas tais, marchando nessa direção. There's somebody standing by me in the vision, and I seen that said the preview of the bride. I seen her go by. They come on this side and went around. Havia alguém de pé ao meu lado na visão, e eu vi, disseram, a pré-apresentação da noiva. Eu a vi passar. Elas vieram deste lado e deram a volta. I heard it coming up, the church is coming up from this other side. There come the Asian church. Oh, you talk about filth. Here come the European church. Oh, my. Eu ouvi chegando as igrejas vindo deste outro lado. Ali veio a igreja asiática. Oh, aquilo é que era imundície. Aqui veio a igreja europeia. Oh, que coisa! And then I heard a rock and roll coming. And it was Miss America, the church. And she didn't even have on any clothes. E então eu ouvi um rock and roll vindo. E era Miss América, a igreja. E ela nem mesmo vestia roupa alguma. She had papers, like newspapers, gray, holding in front of her, dancing by rock and roll, Miss America, the church. Ela tinha papéis como jornais, cinza, fixados em frente dela, dançando ao som do rock and roll. Miss América, a igreja. I stood there in his presence. I thought, oh God, as a minister, if that's the best we could do, you know how you feel. Eu permaneci ali em sua presença. Eu pensei, ó Deus, como um ministro, será que isso é o melhor que pudemos fazer? Você sabe como você se sente. And I thought, God, if I could just get away from here, if all that we've done and that's what we had to produce, if that's what... Então eu pensei, Deus, oculta-me. Se eu somente pudesse ir embora daqui, se tudo que nós fizemos e isso é o que temos de produzir, se isso é tal... And then when them women passed by all doing all kinds of rocks and things and short hair and painted faces, and as they passed by like that, supposed to be virgins to Christ.
E então, quando aquelas mulheres passaram todas fazendo todos os tipos de balanços e coisas tais, e cabelo curto, rostos pintados, e ao passarem elas assim, as quais deveriam ser virgens para Cristo, And when she passed by like that, I turned my head, with this holding in front of me is disgraceful, the back of them. e quando ela passou assim, eu virei a cabeça, você sabe, segurando isso em frente de mim, era demasiado vulgar a parte de trás delas. And there they was going like that, and I turned my head to weeping like that. I said, I couldn't stand it there. E ali estavam elas indo assim, e eu virei a cabeça para chorar assim. Eu disse, eu não poderia suportar isto ali. Him stand there and me know that me a minister of the church, and that's what I'd produce for him. Ele de pé ali, e eu sei que eu, um ministro da igreja, e isso é o que eu tinha produzido para ele. I said, oh God, I can't look at it. Let me die. Let me fade away. And like that, Eu disse, Deus, eu não posso olhar para isto. Deixa-me morrer, deixa-me desaparecer. E dessa maneira. and as soon as it went out, every time one of them would come, they'd go out to a certain place and drop off, and I just hear the sound of it as it went away. Então logo saíram, toda vez que uma delas vinha, elas chegavam até certo ponto, então iam para baixo. Eu somente ouvia o som disso enquanto se afastava. And then I heard something like onward Christian soldiers. And I looked, and here come that sainted bunch of little girls, just exactly the way they was, all correctly dressed, their hair hanging way down in their back. Então eu ouvi algo como, avante soldados cristãos. Eu olhei, e aqui vinha aquele grupo consagrado de mocinhas exatamente da maneira que elas estavam, todas corretamente vestidas, seu cabelo bem longo caído nas costas. Smooth, clean, marching like this to the step of the gospel. She was the Word. Serenas, limpas, marchando assim ao ritmo do Evangelho. Ela era a palavra. They looked like one out of every nation. I was looking at it as they passed by. And seeing them pass by, instead of going down, they started going up. Elas pareciam como uma de cada nação. Eu estava vendo isso enquanto elas passavam e as vi passarem. Ao invés de descerem, elas começaram a subir. I noticed one of them trying, two or three of them trying to get out of line. I screamed, stay in line! And the vision left me, and I was standing in this room screaming, stay in line! Line that... Eu notei uma delas tentando, duas ou três delas tentando, saindo de linha. Eu gritei, fiquem em linha! E a visão me deixou, e eu estava de pé no quarto gritando, fiquem em linha! Linha, aquilo. Wonder, could it be already passed? Could the bride already be called? Is that what we're going through today? Gostaria de saber, será que isto já passou? Será que a noiva já está chamada? É isso pelo que estamos passando hoje? She has to be molded and made into the image of Christ. And Christ is the Word. That's the only thing. Ela tem de ser moldada e feita à imagem de Cristo. E Cristo é a palavra. Essa é a única coisa. It's in there, in the Word. It's just, see, there cannot be one thing added. It can't be a woman with one hand like a man and the other hand with a paw like a dog. Está vendo? Está ali na palavra. Está vendo? Não pode haver uma coisa acrescentada. Não pode ser uma mulher com uma mão como homem e a outra mão como uma pata como cão. It's got to be exactly the Word of the Lord, like He is the Word. Tem de ser exatamente a palavra do Senhor, como Ele é a palavra. The bride is a part of the bridegroom. The woman is a part of her husband because she's taken out of the husband. A noiva é parte do noivo. A mulher é parte do seu marido, porque ela foi tirada do marido. Eve was a part of Adam from his side, and so is the bride, not taken from a denomination, but taken from the bosom of the Word of God for this day. The rapture. Eva era parte de Adão do seu lado. E assim é a noiva, não tirada de uma denominação, mas tirada do seio da palavra de Deus para este dia, o arrebatamento. The trumpet of the Lord shall sound, the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share. When the chosen ones shall gather to their home beyond the sky, when the rolls call up down her, let's all try to be there, friends. A trombeta do Senhor soará, os mortos em Cristo ressuscitarão, e a glória de sua ressurreição partilharão, quando os escolhidos se reunirem no seu lar além do céu. Quando se fizer chamada, procuremos todos estar ali, amigos. God bless you. It's been spoken. It has to come to pass. It will come to pass. Deus os abençoe.
Foi falado, tem de acontecer, irá acontecer. And little people, no one wants to die. No one wants to be lost. E pouco pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer se perder. Let me tell you, whatever you do, I don't care how well you go to church and how loyal you are to church, that's fine. Nothing against that. You should go to church. You do that. Keep on going to church. Permita-me dizer-lhe, o que quer que você faça, não me importa quão bem você vá à igreja e quão leal você seja à igreja. Isso é ótimo, nada contra isso. Você deve ir à igreja, faça isso. Continue indo à igreja. But whatever, just throw away your traditions and move right on up into Christ. Because it's going to sound one of these days, and you're going to be caught with the mark of the beast on you and not know what it is until it's too late. That's exactly right. Porém, o que seja, simplesmente jogue fora suas tradições e mova-se direto para Cristo, porque vai soar um destes dias e você vai ser pego com a marca da besta em si e não saberá o que é até que seja tarde demais. É exatamente isso. God bless you. I'm sorry to have kept you. And remember, I've kept them too long here. That's right. I'm found. I'm free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation. Saving me, what does He do? Keeping me from all sin and shame. Right above it. Oh, wonderful is my Redeemer. Praise His